Abra a tua Bíblia comigo, em Apocalipse, capítulo de número 2, do versículo 1 em diante. Um dos livros escatológicos, Daniel e Apocalipse. O tema da mensagem nesta noite: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Desde Gênesis, quando Adão peca, o Senhor tem falado ao meu e ao teu coração. Ele tem procurado de N formas e maneiras nos trazer para o seu cuidado, para o seu amor ágape. E Ele revela isso de uma forma sobrenatural, sobremaneira, na pessoa do seu Filho amado Jesus. Ele vem para restaurar na minha vida e na tua vida, não a identidade de servos, como no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, Ele me chama e te chama de filhos amados. A igreja é a filha do Senhor, resgatada pelo Cordeiro, que é o Filho de Deus. A palavra do Senhor diz assim, Apocalipse 2, a carta às 7 igrejas da Ásia, a primeira carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E pusestes à prova o que dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos. E sofrestes e tem paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. É noite de arrependimento. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, a quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Pai, em o nome do teu Filho amado, pelo poder do teu Espírito Santo que nos capacita, Deus, que nós possamos replicar tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração, porque nós recebemos do Senhor e ministramos a tua igreja. Deus, abra os meus ouvidos espirituais e abra os ouvidos espirituais da tua igreja, para que nós possamos ouvir a tua sagradas escritura, pelo poder do teu Espírito Santo, porque a tua palavra tem poder para curar, a tua palavra tem poder para levantar o caído. Pai, a tua palavra, ela é poderosa, Senhor. Ela nos guarda, Senhor, de nos embriagarmos com a carne, com as coisas do mundo, e ela nos enche do teu Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, nós oramos pela tua igreja, nós oramos, Senhor, para que o Senhor abasteça ela de óleo do teu Espírito Santo, que o Senhor encha ela com o poder dos céus, que os conceda a ela conhecimento e sabedoria, em o nome de Jesus. Amém e amém. Se assentem, queridos, em nome de Jesus. Éfeso, uma grande cidade, uma cidade de aproximadamente 300 mil habitantes, aonde havia um templo a uma deusa chamada Diana, e esse templo era maior que o templo em Atenas, que eles chamam de Partenon. Esse templo, ele cabia, pastor Josué, igreja amada do Senhor, 24 mil pessoas sentadas. Esse lugar, Éfeso, era tomado de uma idolatria imensa. Ali pessoas vendiam seus santinhos, aqueles objetos que eles usavam para cultuar.
eles tinham um grande amparato, eles eram envolvidos com misticismo, com feitiçaria, era uma cidade que andava em trevas. Numa adoração, as pessoas iam até Éfeso para adorar essa deusa chamada Diana. Mas, amados de Deus, quando eu leio o Apocalipse, eu vejo a primeira carta à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela toma uma relevância tão grande, que ela se torna provavelmente mais importante que a igreja de Antioquia. O que era a igreja de Antioquia? Era uma igreja missionária. Paulo, Barnabé, quando eles saíam para a missão, eles eram enviados de Antioquia. A palavra de Deus diz que essa igreja de Éfeso, ela se torna tão importante a ponto de, podemos dizer, ter mais expressão do que a igreja em Jerusalém. Mas Paulo, ele fica nesse local, nessa região, durante 3 anos. O apóstolo Paulo, que escreve à igreja de Éfeso, uma carta à igreja de Éfeso, a carta aos Efésios. Paulo, quando escreve essa carta aos Efésios, ele está escrevendo à igreja. Quando Paulo, no capítulo 1, ele faz a sua introdução, que ele começa ali a abrir um parágrafo ali, ele começa a falar das coisas celestiais em Cristo Jesus. Efésios trata diretamente com o corpo, que é a igreja, com os membros do corpo, que é a igreja. Nesse mesmo período, ele escreve também aos Colossenses. E aos Colossenses, ele trata de uma forma diferente. Em Colossenses, ele vai falar do cabeça da igreja, que é Cristo. E Paulo, nas suas viagens missionárias, ele chega em Éfeso, ele fica ali 3 anos. E durante esses 3 anos, esse homem cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, ele vai causar um movimento, ele vai trazer o reino de Deus, ele vai trazer a mensagem de boa nova, ele vai pregar o evangelho de Cristo aos gentios. E Paulo prega tão embriagado com o Espírito Santo de Deus, tão cheio da unção, que essa cidade de 300.000 habitantes começa a se render aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus, trazendo, podemos se dizer, até mesmo um caos financeiro, porque as pessoas começam a abrir mão, não cultuam mais a deusa Diana, e eles ouvem o evangelho e se convertem a Cristo, e agora surge uma igreja em Éfeso. E as pessoas abrem mão e começam a praça pública a queimar aqueles objetos ao qual eles cultuavam a deusa Diana. E o evangelho está crescendo e vai, mas é aí que eu quero abrir um espaço. Quando eu vou para a carta do apóstolo João, ele escreve esse livro de Apocalipse em Patmos. Jesus traz a ele a revelação sobre o estado das 7 igrejas. A primeira igreja, Éfeso. A segunda igreja, Esmirna. A terceira igreja, Pérgamo. A quarta igreja, Tiatira. A quinta igreja, Sarde. A sexta, Filadélfia. E a sétima, Laodiceia. Mas nessa noite nós vamos ficar na igreja de Éfeso. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, o texto diz assim: escreve ao anjo da igreja. Havia anjo naquela igreja. O anjo aqui é o próprio pastor, na pessoa do pastor, e também um anjo que ministrava. Nós temos anjos de Deus aqui nesta noite, ministrando sobre a minha vida e sobre a tua vida. Cuidando de mim, cuidando de você. E ele continua: isso diz aquele que tem na sua destra, na sua mão, as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Os 7 castiçais de ouro, a igreja do Senhor. E ele continua: eu sei as tuas obras. Ninguém conhece o pastor Moraes melhor do que o Senhor. Aquilo que você acha que os homens não vê, Deus vê. Aquilo que você esconde dos homens, os olhos do Senhor está sobre a tua vida.
eu conheço as tuas obras. E aí eu te pergunto nesta noite, numa palavra assim, podemos dizer meio de exortação, com o que você tem se embriagado nesses últimos dias? Quais têm sido as suas obras? E ele continua dizendo assim, e ele fala isso às 7 igrejas, eu conheço as tuas obras. Porque a igreja, ela tem dono. A igreja não é a Batista Church, não é a Assembleia, a igreja é a igreja do Cordeiro, de todos aqueles que se renderam a pé do Senhor Jesus. Todos aqueles que aceitaram a Jesus quem fez membresia hoje, creio eu que ouviu isso em todas as línguas, todos os povos, em todas as nações, todos aqueles que confessaram ao Senhor Jesus, do Velho Testamento de Adão até o dia de hoje, todos aqueles que confessaram ao Senhor Jesus, esses são a igreja. Não houve, o arrebatamento vai acontecer quando o Senhor Jesus vier na glória, na sua segunda vinda. E não pensa que o do Velho Testamento ressuscitaram, não, porque eles dormiram na mesma promessa que eu e você estamos nessa noite. Mas continuando no texto, eu sei as tuas obras e o teu trabalho, a igreja trabalhava, a igreja de Éfeso era uma igreja que entendeu o chamado missionário, entendeu o chamado das boas obras. E essa igreja crescia no poder do Espírito Santo de Deus, ao ponto que Éfeso foi ganha para o Senhor Jesus, onde o Senhor ali fez grandes milagres e prodígios através da vida de Paulo. E a tua paciência, que não pode sofrer maus, e puseste à prova aqueles que se dizem ser apóstolos, e não são, e tu achastes mentirosos. E sofreste e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Agora eu paro aqui no versículo de número 4. Ele diz assim, o anjo da igreja, ele diz, o Cordeiro, ele fala, porém, tenho contra ti que deixastes a tua primeira caridade. E o que é isso, pastor Moraes? O que deixaste a tua primeira caridade? Existia um amor, existia. Mas o amor não era mais intenso como no tempo de Paulo. Que aquela igreja foi para a rua e começou a evangelizar, combater nas regiões celestiais, principados e potestades, porque se nós formos um pouquinho adiante, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, nós vamos ver a partir do versículo 10 e 11, uma armadura espiritual. E para combater em Éfeso tem que ser revestido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não pensa que a igreja vai avançar no inferno se ela não estiver revestida da armadura de Deus. E quem é que reveste essa igreja? É o Espírito Santo de Deus. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calçando os nossos pés na pregação do Evangelho, com o escudo da fé para apagar os dados inflamados do maligno e com a espada do Espírito para atacar o inimigo. Não pensa que você vai ter vitória, que a igreja vai vencer o inimigo se ela não for cheia da palavra de Deus, cheia da sabedoria de Deus. Esses dias eu estava observando alguns textos que chegam, não lembro mais onde era, mas eu creio que era no YouTube ali. Sabe o que é conhecimento? Conhecimento é você saber que tomate é uma fruta. Sabe o que é sabedoria? É você não colocar o tomate numa salada de fruta. Você está entendendo? O que é sabedoria? Sabedoria é você ver. Falei isso para o Wesley hoje, conversando ali fora. É você olhar as coisas pela ótica de Deus. Não pela sua ótica, não pelo seu conhecimento, mas uma sabedoria que vem do alto. E nós só adquirimos essa sabedoria quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Mas o nosso Senhor nos traz, Ele nos mostra o caminho ao qual nós alcançamos os objetivos. Você vê que Jesus primeiro, ele aponta os pontos positivos da igreja. Ele chega e ele fala, eu sei as tuas obras. Aí ele fala assim, o teu trabalho,
a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e pusestes à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são, e tu achaste mentiroso. Ele pontua para a igreja os pontos positivos dela. Mas quando ele chega um pouquinho, agora ele vai dar uma exortada. Ele vai exortar. Mas também porém tenho contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Olha onde tu caístes e arrependa-te. Sempre o Senhor nos dá um tempo, um momento de arrependimento. E como é bom nós nos arrependermos, porque quando nós nos arrependemos, o arrependimento são os 3 primeiros passos da conversão: arrependimento, confissão de pecados, memória e conversão. Quando a pessoa toma essas 3 atitudes, quando ela se arrepende, e ela confessa seus pecados, não para homem, para Jesus, tá? Ele é que é o sacerdote, ele é o sumo sacerdote. Confessa suas falhas para ele. E ele é poderoso para te perdoar. Romanos 8:1, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas são cheios do Espírito de Deus. E aí quando a pessoa toma essa decisão, que ela sente esse arrependimento, que ela confessa seus pecados, que ela se converte, o próximo passo. Citei aqui em cima Mateus 28. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e aquele que crer é se arrepender, e for batizado será salvo. O que me salva e te salva é o arrependimento, é o crer na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, porém, domingo que vem, se tudo correr bem, e eu creio que vai, em nome de Jesus, nós vamos ter um batismo lindo aqui nessa noite. Como nessa noite nós tivemos pessoas fazendo classe de membresia. Domingo que vem vai ser ministrada a classe de batismo. E nós vamos receber pessoas que, na verdade, elas já estão no corpo. Porque elas já nasceram espiritualmente. Porque nós nascemos espiritualmente quando nós confessamos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. O próximo passo é o batismo. No primeiro culto, o pastor Josué nos chamou, subimos aqui em cima e trouxemos uma palavra. A palavra que eu trouxe, eu vou repetir nesta noite. Existem 2 ordenanças para a igreja. Igreja sou eu e você. A primeira ordenança é a ordenança do batismo. Você não pode ficar tanto tempo dentro da igreja dizendo que confessou Jesus e não tomar a atitude de se batizar. Porque batizar é morrer para o mundo e ressuscitar com Cristo. É um ato que aparentemente ele é simbólico, mas ele tem muito poder sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então não pense, isso não é um negócio que você pode decidir e deixar de fazer para amanhã. Se você aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o batismo é o próximo mais rápido. Quem aceita Jesus já tem que ficar sedento para se batizar. E nós queremos ministrar para a honra e glória do Senhor Jesus, classe de batismo a muitas pessoas que vão entrar por aquela porta em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe por que isso? Porque isso é estar na prática do primeiro amor. Isso é o primeiro amor. Eu vou trazer isso para uma ilustração conjugal. Dos esposos e as esposas que estão aqui. A noiva não vê outra coisa, não deseja outra coisa, não ver o vestido de noiva, a subir no altar e casar. O noivo, a mesma coisa. Quando a Simone entrou, a minha boca secou e eu tremi debaixo, dos pés, cabeça embaixo. E o sentimento dela não foi diferente quando ela entrou ali, como as irmãs que aqui estão, a pastora Eliane e das demais irmãs, a pastora Aline, né, a gente acaba citando nomes. Mas essa sensação, esse momento, ele é diferente. Ele é um momento muito e muito especial. E quando a pessoa se converte, ela tem um encontro com Cristo, a ideia é essa. De uma união, de um amor demonstrado na cruz por nós. Que Deus nos amou de tal maneira que deu espontaneamente, foi uma escolha autônoma dele, de entregar o seu filho por amor de nós. Mas quando nós também tomamos essa decisão de entregar a nossa vida a Cristo, a Jesus, é esse amor intenso que acontece.
Porque o Espírito Santo de Deus nos convence que até aquele momento, tudo que nós fizemos, nós ofendíamos a Deus. Nós estávamos mortos em nossas ofensas, pecados e delitos. O que é ofensa? É você ofender a Deus. Nós ofendíamos a Deus quando nós vivíamos no pecado. Então, quando a pessoa peca, antes dela pecar contra o seu próximo, ela peca contra Deus. Ela ofende a Deus. O pecado que nós cometíamos ofendia a Deus. Mas quando Isaías diz que, 59:2, que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus, aí Deus trouxe a solução. A solução é o sangue do Cordeiro que pagou todo o nosso pecado. É o sangue do Cordeiro, é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você pode bater em qualquer porta, mas a única porta que vai trazer solução para você é a porta de Jesus. Ele é o pastor sobre a tua vida, não existe outro pastor. Ele é o pastor sobre a tua vida. Mas a igreja de Éfeso, que pelo que eu vejo, uma igreja espiritual, ela passa pelo momento que ela esfria espiritualmente. Ela parece que ela não parou, ela não deixou de amar, mas parece que a intensidade do relacionamento diminuiu. Ela já não praticava mais, ela não andava mais nas mesmas obras, no mesmo amor que ela tinha no começo da sua caminhada. E nessa noite, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, o Senhor vai trazer um novo tempo para a nossa igreja, de um relacionamento, de um amor intenso com Ele. Porque é nessa intensidade que nós vamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Essa igreja, ela é a igreja de Éfeso. Para nós pregadores, o pastor Denis, que gostamos de ler, de estudar, essa igreja acontece coisas dentro dela sobrenatural. Quando nós desenvolvemos essa caridade, esse amor e somos cheios do Espírito Santo de Deus, o sobrenatural vai acontecer no nosso meio. O Senhor vai levantar aqui pregadores, ministros de louvor. O Senhor vai levantar aqui diáconos, homens e mulheres cheios de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, com o propósito de servir a Deus. Vou pegar um gancho do pastor Josué, que eu estava lá fora e estava ouvindo. Não vou vir na igreja porque eu estou na escala, eu vou vir na igreja porque eu adoro o meu Senhor. Porque eu adoro Ele, meu compromisso é com Ele. Mas essa igreja, ela parece que ela dá uma freada, ela recua. Mas o Senhor vem e fala com essa igreja. Olha aonde caístes e arrependa-te. Porque o arrependimento traz na minha vida e na tua vida uma transformação de dentro para fora. E Ele faz uma promessa a essa igreja. E Ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Você quer comer dessa árvore nessa noite? Então vamos colocar de pé.